Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos começar aqui, o capítulo 5, em que Paulo faz aqui algumas reflexões bem interessantes, bem metafóricas. Sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Então, claro que essa tenda que ele está dizendo não é uma construção material, ele está falando do corpo material. Mas muito provavelmente, ele está falando do corpo material de uma forma muito profunda. Porque aqui ele está dizendo, se esse corpo material for destruído, nós teremos um edifício no céu. Morada eterna e não feito por mãos humanas. Então aqui ele está se referindo ao corpo espiritual, mas a gente precisa tomar aqui alguma atenção, Veja, não é simplesmente por morrer que eu já estou num lugar paradisíaco, que eu já consigo ter acesso a esse edifício eterno. Eu vou ter que, fazendo essa transição para a morte, deixar morrer o meu eu material, porque o Espiritismo nos mostra isso, Quando uma pessoa desencarna de forma muito apegada ao seu corpo, com muitos erros, com muito auto-ódio, com muitos desequilíbrios que ela vivenciou com o próprio corpo ou com as outras pessoas, não há nada automático, há um processo, e o corpo espiritual, que no Espiritismo a gente vai chamar de perispírito, ele reflete isso. Mas, quando eu desencarno, e eu vivi uma vida em que eu já fui transformando o meu olhar, já fui evoluindo, já fui matando esses nossos velhos fantasmas do egoísmo, orgulho, vaidade, aí sim eu estou pronta para vivenciar esse corpo espiritual aqui mais ligado aos planos superiores. Então Paulo continua. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Então o nosso espírito ele tem um desejo imenso. Ele busca, ele anseia por isso. E sempre que a gente está desviando muito do nosso caminho de ascensão espiritual, vem uma angústia, um mal-estar. Que às vezes isso que a gente vai chamando de problema de saúde mental, ele tem a ver com essa distância das nossas atitudes, muitas vezes reforçada nos meios sociais em que estamos, que não nos permite cumprir o nosso processo, nossa programação reencarnatória. Isso dá um mal-estar, porque há um desejo muito grande em todos os espíritos humanos de ascensão. Mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente adormeça um pouco esse desejo em alguns momentos. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Então aqui ele traz uma outra metáfora, não tão fácil de entender, mas que a gente pode pensar o seguinte: estar vestido em relação ao nosso corpo espiritual e não nus, significa nos vestirmos do aproveitamento dessa vida material. Porque senão a gente pode cair numa lógica que é a seguinte: essa vida material aqui é passageira mesmo, então não vou fazer nada. Daí a gente não consegue crescer. Então vou me isolar, vou ficar só dentro de casa, assim eu não faço mal para ninguém, ninguém me faz mal. Mas aí a gente não tece uma vestimenta, Jesus fala da veste nupcial, ou seja, uma vestimenta toda especial que tem a ver com a forma como eu estou vivenciando o meu dia a dia. Isso tem que fazer parte da minha evolução espiritual. Pois nós que estamos nessa tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir a outra por cima desta. Nós queremos essa veste divina, esse corpo espiritual mais... No Espiritismo a gente vai falar de mais fluídico, mais suave, menos denso, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. Então o nosso corpo físico e as suas tendências, elas vão ficando aqui na vida, mas nós vamos ascendendo. E quem nos dispôs a isso tudo, a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Então todo esse processo é guiado por Deus, é a nossa ascensão. E a gente vai conseguir vivenciar isso quanto mais a gente aproveita o momento mesmo. Me lembrei aqui de uma música
que fala vou te dar novas vestes, né? Uma música, não sei se é católica ou evangélica, mas ela fala isso. Eu vou te dar novas vestes. Né? E essas novas vestes podem ser vistas dessas duas formas, né? Tanto essas vestes que são o corpo físico, então eu vou te dar novas vestes, você vai reencarnar novamente, você vai ter uma nova oportunidade, essa caminhada vai continuar. Ou essas novas vestes que são realmente um corpo espiritual mais ascendente, né? Que consegue superar as más tendências da matéria mesmo. Mas essas más tendências da matéria, elas ficam escritas no espírito. Então não adianta só morrer. Eu tenho que me transformar. Né? Estar encarnado aqui, aproveitando das dificuldades, esse é o nosso melhor caminho. É difícil, é um desafio, mas é possível e é o caminho. Né? Mas a gente continua isso depois.